nos fez, alegremos-nos e regozijemos nele. Amém? Glória a Deus. Eu tinha falado para os irmãos que eu iria abrir uma oportunidade para alguém falar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, até 10. E hoje eu vou chamar a pessoa, vou escolher a minha vez. Tudo bem? Estão preparados? Quem está preparado? Já começaram a tremer aí? Posso escolher um? Ainda não, irmã Cristiane? Diz o Gugu que é para chamar a Monique. Não. Glória a Deus. É muito importante você vir à frente. E eu vou explicar por quê. Quando eu era jovem, faz muito tempo, pelo amor de Deus, eu tinha um medo terrível de me apresentar. Um medo terrível. Eu nem subia nesse púlpito, nem amarrado. Eu estava na igreja e eu era jovem ainda. Os jovens se reuniram e oraram sobre a minha cabeça e expulsaram toda a timidez. E aí, teve esse falador, grilo aqui falante. Então, precisamos desenvolver, até porque lá em Apocalipse está dizendo que nem tímido herdará o reino dos céus. Então, a timidez não é. É claro que eu tenho que estar preparado para falar, né? Não é só questão da timidez. E a Bíblia diz: abri a vossa boca e o Senhor o encherá. Então, quando você conhece a palavra, ele vai vir, né? Então, hoje vai ser por decisão, se alguém quiser fazer esse. Alguém quer vir? Falar aqui? Amém? Um de cada vez, por favor, porque senão vai encher muito aqui. Glória a Deus. Se preparem. Hoje eu vou deixar passar, mas a semana que vem chamarei uma. Ou um, né? Glória a Deus. Hoje já falamos bastante sobre tempestades. Aqui é interessante como o Espírito Santo confirma, né? Não liguei para o Eduardo, não falei com ele, mas a mensagem está justamente nesse sermão do monte, o qual Jesus começa aqui no capítulo 5 de Mateus, pelo menos neste livro, né? Mas em Lucas ele fala também, e ele vai até o 7, falando as coisas do céu. E como nós estamos num grupo de cristãos, né, eu não vislumbro daqui de cima nenhuma pessoa que ainda não tenha recebido o Senhor Jesus. Então hoje nós vamos mais para uma doutrina do que propriamente uma mensagem evangelística. E nós vamos trabalhar exatamente no meio de nos tornarmos cada vez melhor na obra, desenvolvendo a nossa salvação. A Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. E como que eu desenvolvo? Eu desenvolvo conhecendo a palavra e depois aplicando no dia a dia. Amém? Então hoje vamos relembrar o Salmo 119, 11, que está inserido no contexto desta mensagem. Salmo 119, 11: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Então vamos citar esse verso como nosso costume, as irmãs primeiro, depois os varões. Preparem aí, falem. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou chamar todo mundo. Não, vou chamar. Vamos ficar todo mundo de pé para liberar o diafragma, né? Os cantores de ópera. Respira, né, irmã? E aí canta. Então, você de pé vai citar Salmo 119, 11. Pode olhar aí na Bíblia, no celular, não tem problema. O importante é memorizar, ou guardar. Esconder a palavra tem essa conotação, guardar, né? Não pode esconder de tal forma que você vai procurar onde está a mesma palavra, não. Você tem que saber que está lá. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Podem falar toda a igreja primeiro. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Glória a Deus. Então, esconder a palavra é conhecer, guardar, para aplicar. Não pecar é quando você aplica a palavra. Só
Varões, por gentileza. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Glória a Deus. Os varões, bem forte. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Fantastique. Muito bom. Gostei de coisa hoje, hein? Muito bom. A última vez toda a igreja lendo e depois vamos apagar aí do nosso e fecha a sua Bíblia depois, que acabou a mamagem. Ia falar mesmo sem olhar. Vamos lá? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Tira daí agora, fecha a Bíblia. Não cometa o erro de olhar. Toda a igreja falando, mas você sabe, moleza. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Glória a Deus. Interessante que em grupo vai bem, né? Agora, quando é sozinho, a adrenalina entra. Na Rosinha, vai lá. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Glória a Deus. Morgana, irmã, aí ela falou que te conheceu em algum lugar. Falei, por favor, o versículo. Irmã Morgana. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. 119:11. Glória a Deus. Um varão desse lado aqui, Carlinhos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119:11. Glória a Deus. Um varão desse lado, Milton. E a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmos. Isso. Podem se sentar. Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é onde você está construindo a tua casa. Aí vai falar, pastor, nós não compramos o terreno ainda, nós vamos comprar para a igreja, né, pastor? E vamos construir o terreno. Mas aonde você está construindo a sua casa? E aqui eu não estou falando literalmente. O que é literal? Você vai comprar o terreno, vai lá fazer a coisa. Eu estou falando da sua casa espiritual. Embora a gente vai traçar um paralelo entre os dois casos, tanto a literalidade quanto a espiritualidade. Amém? Então o tema dessa mensagem está aqui no capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 24. Muito obrigado, minha irmã Adriane. Quando você foi para lá, eu achei que você ia vir pegar a Bíblia e falar aqui. Falei, irmã Adriane, vai fazer aqueles 10 minutos, mas não tem problema. Próxima vez que eu estiver aqui, alguém vai subir e falar 5 minutinhos. Já prepara aí. Antes de sair de casa, pega um versículo. Que versículo que eu vou falar na frente? Amém? No começo a gente gagueja um pouco, mas depois fica esse tagarela que eu queria bastante. Glória a Deus, acharam aí? Amém. Muito bem, então diz o verso de número 24 do capítulo 7 de Mateus. Interessante como o Eduardo já leu esse texto aqui no capítulo 6, né? E aí o Senhor tinha nos dado essa mensagem no capítulo 7. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Jesus, aquela rocha, né? A rocha de Israel. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, aqui não entra, né? Lá é cumpre, aqui não cumpre. Compará-lo-ei ao homem insensato, imprudente, né? Que edificou a casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E acontecendo que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas
escribas. Escribas falavam nas sinagogas, mas não tinha aquele poder que Jesus colocava nas suas palavras. Então, trazendo aqui um comentário à luz da ideia que Jesus coloca nisso. Quando ele fala assim sobre construção, ele como construtor universal, né, tem uma seita que diz que ele é o arquiteto do universo, e de fato Deus é tudo. Traz para nós a ideia de alguma coisa que você vai ficar debaixo e vai cair na tua cabeça. Ninguém vai construir uma casa sabendo que você vai estar lá debaixo dela e aquela laje, aquela telhado vai acabar com a pessoa, não é verdade? Por isso a ideia da construção é justamente essa fortificação, né? Quando um engenheiro vai projetar uma casa, e aí nós estamos falando de alguém que estudou para isso, engenheiro civil, ele vai olhar as resistências dos materiais, ou seja, ele vai ver quanto vai de ferro, quanto vai de areia, a capacidade do cimento, o telhado, então tudo isso é estudado para quê? Para dar certeza de que o imóvel não vai cair. Afinal de contas, ele vai assinar embaixo essa, chamar RT, essa responsabilidade técnica. Então a construção literal, ela exige uma fundação. Ninguém chega, pelo menos eu nunca vi isso, tem um terreno bonito que nem esse aqui, já chega e já vai pondo os tijolos e levantando. Não existe isso. Nós estamos em São Paulo, uma cidade que não tem, nem precisa dizer o tamanho dela. Perto da minha casa estão saindo pelo menos uns 5 ou 6 edifícios. E eu vejo o pessoal bem, e não sai do chão. Meses trabalhando ali, cavando, fazendo buraco, até achar fundamento, até achar uma resistência para levantar a casa. Porque a resistência desta fundação, ela vai garantir os moradores lá em cima. Então ele está edificando a casa, aquele prédio, sobre uma base sólida. Então a ideia que Jesus nos traz aqui em relação ao espiritual é que você não pode ter uma vida cristã leviana, uma vida de qualquer maneira. Assim, vou fazer meia boca a minha casa, né? Se ela aguentar, meu Deus, não aguentar, não aguentou. Não pode ser assim. Nós temos que analisar o que Jesus nos ensina, é que eu tenho que fundamentar a minha fé, a minha casa cristã, com base na mesma ideia da literalidade, ou seja, daquilo que é literal. Então Jesus está aqui nos dando a ideia de que eu e você temos que criar uma forma de a cada dia fixar a nossa casa na rocha, que é Ele. Por isso que ele fala, eu vou comparar esta pessoa a um homem prudente, ou seja, aquela pessoa que sabe o que está fazendo. Ou seja, ele não vai construir algo que vai correr risco. E nós temos que analisar. Eu me lembro, quando eu era garoto, de uma história do lobo mau e os 3 porquinhos. Talvez nem sei se conta, mas nas escolas do jeito. Vocês ouviram isso no passado? Então, graças a Deus, não sou tão velho assim, também. Mas conta essa história, pessoal, para fazer uma comparação, que aqueles 3 porquinhos, eles gostavam de brincar, né? Mas sabiam que havia ali um lobo, essa é a história. 2 deles vão lá e constroem uma de palha e a outra de madeira. Mas o terceiro constrói uma de tijolos, que significa uma resistência maior. E quando acontecia que aquele terceiro estava construindo, os outros estavam brincando e zombando dele, ou seja, eles estavam querendo brincar. E o outro não, o outro estava preocupado com a segurança. E aí vem aquela conta história, né? Cresce o lobo, aí o lobo assopra, a primeira casa cai, aí um corre para a casa do outro, aí vem lá, assopra, até que chega no tijolo. O lobo derruba no tijolo. Então percebe que ainda que seja uma fábula, mas tem um fundo espiritual. Aqui Jesus está falando de tempestade. E quando ele fala de tempestade, o Eduardo já falou aqui hoje, estava soprando lá no mar. A tempestade, ela vem tanto para a casa forte, quanto para a casa fraca.
A chuva bate tanto em uma quanto em outra. Então, a importância do cristão estar firmado na rocha é que a tempestade vai bater. E aqui, quando nós falamos em tempestade, eu estou trazendo lutas, batalhas, dificuldades, coisas do dia a dia. Embora aqui na Maranhão não aconteça isso, né? Nós não temos esse tipo de problema, temos? Temos, né? Porque é da nossa vida. E Deus quer nos ensinar através deste texto que você está firmado na rocha que é Jesus. E quando você coloca a tua confiança nele, ninguém pode fazer nada a não ser sobre a permissão dele. Em Deus, em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que possa fazer o homem. Está isso mesmo? Isso me deixa de orgulhoso. Orgulho não pode, né, pastor? Alguém diz assim: o que mais me orgulha é a humildade. Então, o fato de nós estarmos tendo esse privilégio de aprender aqui a construir nossa casa sobre a rocha é porque o Senhor vai mandar a tempestade. Você pensa que eu tenho falado aqui sobre aquele Salmo 23:1 que tecnicamente é legal. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você prega isso para uma pessoa e ela se converte, a primeira coisa que ela vai lançar no teu rosto é: você falou que não ia faltar nada. E eu estou falando comida em casa. Porque é uma tempestade que veio momentaneamente sobre a pessoa financeiramente. Então, a grande verdade é que o Senhor é meu pastor e Ele não vai faltar, porque Ele vai estar na hora da tempestade, como Ele estava ali com Pedro naquele momento em que os ventos estavam contrários. Veja, o próprio Jesus estava no barco dormindo, é claro, porque isso é parte humanamente falando, e a tempestade veio sobre ele. Não viria sobre nós? Somos nós melhores que o nosso Senhor? De forma nenhuma. Só que a diferença entre você construir essa casa sobre a rocha daquele que não constrói é que quando o vento vem, ele vai bater. Mas aí Jesus vai levantar: calma, e aí é o segredo do Senhor. A hora que a tempestade se levantar, você está firmado na rocha, você vai lembrar desse verso que você memorizou hoje e vai dizer: quieta-te em nome de Jesus. E o que vai acontecer? A bonança virá. Porque o que Deus quer de nós é que a gente cresça. Aleluia. Minha cunhada teve um bebezinho aí há 15 dias. Tá fofinho, olhamos hoje no vídeo lá. Não, Morgana até babou aqui, o sobrinho. Estava babando assim. Se aquele menino ficasse daquele tamanho, queria graça para os pais? Qualquer uma mãe aqui queria que seu filhote ficasse aqui. Ai, que belezinha. A vida inteira carregando ele dele? Não! A criança precisa crescer. Então Deus quer que você, bebezinho, cresça. Que você chegue à estatura de varão perfeito. Por isso nós aprendemos a Bíblia, para agradar o Pai. E você ser o homem prudente, homem no sentido genérico, homem e mulher prudente, porque as lutas virão. Eu já falei aqui sobre 2 tipos de árvores que eu conheço e serve bem para ilustrar isso. Aqui na nossa Mata Atlântica tem um tipo de árvore chamada maracás. Ela é uma árvore muito grande, um tronco bem forte, só que a raiz dela é nada. Eu observo isso quando eu passo aquelas árvores caídas, porque ela não tem sustentabilidade, ela não foi construída com as suas raízes profundas. E vem o vento, vem a chuva, vem o cupim e a destrói. Então não é o tamanho, não é o que está por fora, mas é o que está dentro. Já aquele bambu
que a gente vê fininho assim, ou os coqueiros, vocês viajando vão ver, ou nos filmes, ou no YouTube. Quando o vento vem, eles envergam. E por que não quebram? E por que não caem? E por que não são arrancados? Porque as suas raízes estão profundas. Então hoje o Senhor quer que você lance as suas raízes espirituais na rocha, na profundidade. Glória a Deus. Para que isso? Para você não sofrer. O pior sofrimento que tem é aquele que não tem esperança. Não tem esperança. Quando a gente perde um ente querido, a gente sente. Isso aqui, não adianta dizer que não, a gente sente, faz parte do que Deus colocou em nós. Mas uma coisa é certa, quando você perde alguém que você ama e sabe que está em Cristo, você sabe que vai vê-lo daqui a pouco. Ainda que demore 100 anos, 1000 anos, mas você vai ver. Mas é diferente daquela pessoa que está ali naquele momento e vai ser uma separação eterna. Me lembro que eu fui a um sepultamento, eram 11 irmãos. O rapaz foi a um hospital fazer ele estava com dor na perna, tomou uma injeção e no outro dia ele foi sepultado. Jovem, tinha 40 anos. Aí eu me lembro da sua irmã, isso ficou tão gravado na minha mente. Nós éramos 12, mas agora só somos 11. É aquele desespero, sabe? Querendo entrar junto no caixão. Eu sei, não é fácil. Quem tem esse, né? Mas uma coisa é saber que Deus está nos guardando para o dia da eternidade. Então, construir a sua casa sobre a rocha é você ter a certeza que a tempestade virá. E ela vai dar. Jesus está dizendo aqui, ó. E desceu a chuva, no verso 25. E correram os rios, e sopraram os ventos, ou seja, é a peste, a guerra e a fome, tudo junto. Ou seja, uma calamidade atrás da outra, o vento, a chuva, né? O rio, tudo forçando aquela casa a cair. Só que aquele homem prudente, ele fez sobre a rocha. Pode bater a chuva à vontade, não cai, porque ela foi bem construída. Então a importância de nós conhecermos, e lá em Oséias 6,3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então não adianta eu só ler a Bíblia e não continuar lendo. A gente precisa desenvolver isso, habituar a ler. Fácil não é, porque o inimigo não quer que a igreja aprenda a Bíblia. Não quer que o crente aprenda a Bíblia. A arma contra Satanás é a Bíblia, que é Jesus. 2 Coríntios 10,4 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, que não são matérias, elas são espirituais, para a destruição das fortalezas. Então aquilo que está na tua mente, aquele medo, aquele desespero. Hoje visitamos a irmã Nilza e o irmão Valdomiro, e elas estão assim com medo tremendo de fazer uma cirurgia no joelho. É claro, imagina quantas pessoas passam pela cirurgia, assim, vou entrar na cirurgia rindo, tá tudo bem, tá, só vou tomar uma injeçãozinha aqui. O ser humano tem esse natural. Mas, falei, vamos orar, para que Deus direcione, porque a tempestade vem. E Deus tem que mandar a tempestade para que você fortaleça. O seu fortalecimento vem através das lutas, daquelas batalhas invindas contra as coisas que Deus permitiu. Parece que Deus não permitiu. Agora Deus, Ele permite a luta até o momento que você aguenta. Ele permite até o... Lembra de Jó? Jó não era um homem correto, temente a Deus, desviado do mal? Aqui diz no primeiro versículo. Deus mandou o primeiro vento na vida dele, que acabou com todos os bens. Esse foi o primeiro grande vento na vida de Jó. Depois veio o segundo grande vento, que é a destruição dos seus
filhos, morreram todos. Todo mundo lá debaixo do teto, a casa acho que não estava muito construída ainda, mas é que aí o inimigo atua, né? Na permissão de Deus. E o terceiro e último vento que vem sobre Jó é a enfermidade. Porque Deus sabia até onde podia ir com Jó. Deus sabe até onde pode ir com você. Ele não vai permitir uma luta além daquilo que você suporta. Agora Ele quer que você construa a casa sobre a rocha, porque Ele quer mandar mais luta. Ô pastor, glória a Deus, tem de grandes gozo quando forem ser provados, diz o Senhor. Que grande será o vosso galardão. Aleluia. Então o galardão, ele vem também através do seu desenvolvimento. Quantas lutas Paulo passou depois que ele se converteu? Foi preso, sofreu naufrágio, sofreu picada de cobra. Foi Deus, ele aceitou porque ele sabia que aquilo fortalecia. E Paulo mantinha a sua firmeza. Porque uma coisa nós aprendemos quando nós desenvolvemos a nossa salvação. Quando você tem uma luta e a vitória vem, isso te fortifica. Isso te traz ânimo. Só que nós às vezes recebemos a bênção e daqui a pouco esquecemos dela. Não era assim com o povo de Israel. Deus mandou a libertação do povo lá do Egito. Oh, que maravilha, morreram todos, só os bons que não. Daí para frente já vai ficar só glorificando a Deus. Foi o que aconteceu? Saíram ali dentro de cara do Mar Vermelho, começaram a murmurar, ou seja, não estava alicerçado sobre a rocha. Ou seja, começaram a não tinha sepulcro lá no Egito para que a gente ficasse, vamos morrer aqui agora. Deus abre o Mar Vermelho. Mas acontece conosco. Vem lutas e lutas, só vai glorificando a Deus, só vai glorificando a Deus, só vai glorificando a Deus. Você está crescendo, sua casa está sendo edificada sobre a rocha. Não seja esta pessoa imprudente, porque Jesus fez aqui a comparação entre duas pessoas: aquele que é prudente e aquele que é imprudente. Ontem nós fomos a um casamento de um amigo do meu filho, e lá o pastor falou sobre esta base, né? Na tempestade que vem sobre o casal. Faz parte da vida. Duas pessoas se juntam e começam a viver uma vida diferente dos pais. Quando vivia com os pais, a mamãezinha passava a mão na cabeça, né? Meu filhinho querido, minha filhinha querida. Aí casa, deixa para analisar. E aí começam as lutas, porque são duas pessoas criadas diferentemente. E aí, se não tiver um alicerce na rocha, o que vai acontecer? Não aguenta, não suporta. Por quê? Porque é só a Bíblia, conhecendo a Bíblia, que você suporta as agruras desse mundo, as tempestades. Então, o que Deus quer de nós essa noite é essa firmeza, essa prontidão de aplicar a palavra. Eu sei que é um hábito de não meditar memorizando, porque a gente lê. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia toda, muitas vezes, conhecem o texto, às vezes não sabem o versículo, às vezes não sabem o texto onde está. Por quê? Porque na hora que você precisa, você tem que lembrar. Isso é ferragem na sua construção, isso é cimento forte na sua construção espiritual. E nós estamos crescendo sobre a rocha. Aqui em Efésios, abra aí, por favor. Efésios capítulo 2. Vou ajudar vocês. Efésios está entre Gênesis e Apocalipse. Sabe para dar uma forcinha aí? Não, Michele? Não ajudei? Versículo 19 a 20 diz o seguinte, Efésios 2:20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Quem são os apóstolos hoje? Quem são, Carlinhos, os apóstolos?
igreja, nós, né? A igreja, os pastores, certo, Marcos? Somos nós que estamos aqui ministrando. Então, eu tenho uma obrigação com Deus de passar para a igreja a verdade. E vocês, como igreja, têm a obrigação de saber se é a verdade. E é bíblico isso. Viu, Gugu? Lá no livro de Atos, tinham duas classes de pessoas. Uma, quando os apóstolos pregavam, falavam da palavra, eles iam conferir para ver se era verdade. Por quê? Tinha que estar de acordo com a Torá. Outros já não. Qualquer coisa que se falava, estava tudo bem. Então aqui a gente vê também duas categorias de pessoas, e aqui já literalmente. Quem eram aqueles que conferiam, irmão Marcos Vinícius? Você lembra? Os bereanos, da Bereia. E aqueles que não estavam nem aí. Se eu falasse aqui, olha pessoal, é o seguinte, a partir de hoje a mente vai comandar, então você vai pensar e vai acontecer as coisas. Está na Bíblia isso? Não está. Mas vamos dizer que vocês não conhecessem a Bíblia, você ia falar o quê? Você me falou. Então tinha uma segunda categoria que não fazia essa conferência como os bereanos. A irmã Marlene, lembra, irmã Marlene, dessa categoria? Não? Eram os tessalônicos, de Tessalônica, os tessalonicenses. Então conhecer a Bíblia é base para que a gente não seja pego de surpresa. Deus quer que nós conheçamos para fundamentar. Então quando nós somos aqui os apóstolos, nós temos que trazer esta conotação dos profetas. Quem eram os profetas? Aqueles que falaram, e ainda Deus usa hoje. A profecia de um homem ou de uma mulher não está morta. A questão é não sermos crianças para que toda profecia eu venha crer, porque a profecia está sujeita à verificação. Eu me lembro que nos anos de algum tempo aí atrás, não vou falar quanto tempo, você não ficou muito velho, uma pessoa disse: olha, prepara a cama, porque não sei o que, você vai morrer. E passou o tempo, a pessoa não morreu. Então são pessoas que são neófitas, ou seja, são pessoas que não têm conhecimento de Deus e querem profetizar, ou fica sabendo do problema e vai profetizar. Tem que ouvir a voz de Deus naquela profecia que se cumpre. E Deus fala através dos homens hoje. Então os profetas aqui, não só os que são da Bíblia, mas aqueles que Deus usa ainda hoje. Me lembro que em 1990 eu tinha uma empresa de vídeo, sabe essas empresas que fazem fotos, filma casamento? E uma vez eu fui convidado para fazer um evento de casamento. E a pessoa me apaixonou e disse: você filma casamento? Eu falei: filmo, cartório, filmo a cerimônia. Ah, você filma a lua de mel? Eu falei: meu, não interessa. Você percebe que a coisa vinha muito sujo, né? Podre. E aí eu fui numa reunião de oração numa sexta-feira. E a irmã colocou a mão na minha cabeça e disse: olha, Deus se agrada de você, mas aquela mala preta você tem que tirar para você. Eu, mala preta. Aí eu me lembrei que aquele instrumento de filmagem era uma maleta, um box, que eu transportava. Vendi a empresa na hora, acabei. Tinha uma amiga que falou: eu fico com ela. Peguei um carro e não gosto. Porque nós temos que ouvir a voz de Deus. Então aqui ele está falando, ó, fundamento dos apóstolos, e de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina. Ou seja, toda construção ela tem uma base inicial, ela tem um fundamento. Aqui a pedra de esquina é Jesus, espiritualmente falando. E quando a gente fala de fundamento, nós estamos falando de Jesus, da palavra dele, ou seja, dele. Por isso que Paulo escreve aqui aos Efésios: no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo de quem? Do Senhor. Será que algum impuro vai entrar no céu? Sede santo porque eu sou santo. Ai, não entra. E aqui ele está dizendo assim, ó, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus em espírito.
Ou seja, você é uma casa construída sobre a rocha, onde vai morar ali o Espírito do Senhor. Olha que privilégio enorme. Eu quero trazer só mais uma ilustração do passado para você saber quão importante é você construir sua casa na rocha. Nos anos 90, um homem estava construindo um edifício no Rio de Janeiro e ele usou tão pouco material, que o edifício ruiu. Você imagina, você vai comprar um apartamento na planta e fica com aquela expectativa de felicidade: vou ter meu apartamento, vou ter minha casa. Esse sujeito chamava Sérgio Naia, já morreu. Vocês lembram, né? Alguém lembra aí? Em 98 caiu o prédio lá na Barra da Tijuca. Ou foi Ipanema primeiro? Um daqueles bairros. Ou seja, ele construiu sobre areia. E é interessante que não precisou nem de vento nem de tempestade. Ela ruiu pura e simplesmente. E jogou fora o sonho de muita gente. Então hoje, Deus quer que você construa sua casa sobre esta rocha chamada Jesus. Esta palavra, ela tem poder para destruir todo o mal. A Bíblia diz no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque darás ordem aos teus anjos para que não tropece os teus pés. Poder de Deus para a tua vida, logo uma casa alicerçada no conhecimento da palavra. E aí vocês vão ver a vitória acontecer. Só para encerrar, nós vamos orar. Pedro estava indo para orar, a hora da oração, como vocês fazem de manhã aqui, para uma Beth, né, na consagração. E havia lá um esmoleiro, havia lá uma pessoa que queria bens. Hoje apareceu um senhor aí, perguntei: o senhor quer? Me dá 50 centavos para eu comer. Eu falei: vou te arrumar um pão. Não quero pão. Ele falou que estava com fome e não quis pão, não entendi isso, mas tudo bem. Esse esmoleiro estava lá diante de Jesus, diante de Pedro, e Pedro já estava fundamentado na rocha. Por que eu digo isso? Porque quando aquele homem chega e fala: dá-me uma esmola, o que Pedro fala para ele? Quem lembra? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Como que Pedro ia, através dele ser um homem como eu e você, como nós somos aqui, um ser humano, fazer um homem paralítico andar, saltar e cantar e louvar entrando no templo? Porque ele estava fundamentado na certeza de que vai acontecer. Quando você conhece a Bíblia, você fez a sua casa sobre a rocha, você vai determinar, as coisas vão acontecer. Vão acontecer. Não é que pode acontecer, ela vai acontecer, porque Deus assina embaixo, porque você está firmado na rocha. Então é importante, como a gente viu aqui, nós somos edificados para a morada do Deus Altíssimo. Imagina a responsabilidade que nós temos para com Ele. Como que eu vou construir uma casa e que ela vai ruir? Você acha que o Espírito Santo vai morar lá? Não, precisamos estar fortalecidos. Amém? Então, lembre-se disso. Você está nessa terra para ser provado. A sua casa não é aqui, a sua morada é no céu, é na celestial mansão que Deus preparou, na Nova Jerusalém, na Nova Cidade. É lá que nós vamos morar. Mas a gente precisa estar firme para aquele grande e glorioso dia da volta do Senhor. Construa sua casa sobre a rocha de Jesus. O irmão Paulo Franco já perguntou assim: você está com algum problema? Falei com a rocha. Você é maluco falar com nós? A pessoa chegar com uma pedra e falar: ô pedra, estou com um problema. Mas aqui ele está falando de Jesus.
filhos, a rocha é Jesus. Aquela rocha que estava lá quando Moisés bate dela para beber. Não aquela rocha, mas aquilo representava Jesus. Amém? Então hoje o Senhor quer que você tome posse disso. Onde você está construindo a sua casa? Eu tenho uma mensagem. Onde você está construindo? Você está fundamentando ela sobre areia? Areia não tem base nenhuma. Quem já foi à praia sabe, faz aqueles castelos bonitos, né? Leva as crianças, baldinhos, aquelas peneirinhas e faz. Aí a outra vem. Sobra alguma coisa? Nada. Porque está sobre a. Mas põe uma pedra lá. Quando você for à praia da próxima vez, leva um paralelepípedo e põe lá. E aí constrói sobre aquela pedra. Vai bater no paralelepípedo, não vai fazer nada. Porque o paralelepípedo é uma rocha. Amém? Glória a Deus. Quem está preparado para receber o poder de Deus aqui? Para ser esta casa edificada sobre a rocha. Vamos ficar de pé. Eu estava me lembrando, hoje quando passei mais uma meditação, aquelas pessoas que constroem a sua casa sobre as encostas do morro e a gente vê na televisão. Que coisa triste, não é verdade? Que coisa triste. Eu fico com dó, porque eu sei que são pessoas que não precisam, não estão lá porque vou fazer aqui. Não, sabe o que é necessidade. Mas é um risco. Então, muitos cristãos estão hoje sobre aquelas encostas dos morros espirituais. Estão ali, na iminência de uma chuva forte, a casa caiu. E olha, que tristeza que é você ver. Agora em Ubatuba, esse ano aconteceu muito disso. Então, olha, vamos firmar a nossa vida nessa rocha, chamada Jesus. Amém? Porque é só Ele que pode garantir a vitória. Salmo 121 diz: para os montes olharei, ou seja, é para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como um monte de que não se, mas permanecem para sempre. Assim deve ser o cristão. Amém? Você vai ser compelido pelo inimigo para não ler a Bíblia. Quando você ler alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Quando você vai acontecer. Estou dizendo isso, não estou profetizando, é natural da vida. Você vai pegar a Bíblia para ler e vai alguma coisa atrapalhar. Um telefonema é alguma coisa, é uma fazer, é alguma. Porque é isso que ele faz. Ele joga as setas para que a gente não conheça a Bíblia. Mas hoje nós vamos quebrar isso em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz que com os pais podereis apagar todos os dados inflamados do marido. Então nós vamos fazer dessa forma. Fecha o seu olho. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, vive o Senhor em cuja presença estamos com casas edificadas sobre a rocha. A tua igreja veio hoje aqui para levar esse recado do Senhor, para ela saber que quando ela construir a sua casa sobre a rocha, a sua vida espiritual sobre Jesus Cristo, com certeza os ventos virão, as tempestades virão, os rios transbordarão, mas vai dar sobre a casa e ela vai permanecer firme, porque está em Cristo Jesus. Por isso, meu Senhor, eu quero pedir agora que o teu Espírito Santo penetre o coração, a alma dos que estão aqui, a mente, de forma que cada um, ao sair nesta noite, como o pastor Cláudio já colocou aqui um pouco mais cedo, não saia como entrou, mas sabendo que a sua casa está sendo edificada. Amanhã, ali nessa segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, quando haverão lutas, quando haverão batalhas espirituais,
qualquer situação em que a tua igreja que está aqui hoje reunida se encontrar, ó meu Senhor, que o teu Espírito Santo poderoso fale o coração dela, e ela diz: eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu tenho certeza que, como o bambu, seremos balançados de um lado para o outro, mas a nossa rocha está garantida, a nossa firmeza. Em nossa rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, estamos firmados para todo sempre. Por isso, meu Senhor, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, eu abençoo agora cada um que veio, não só os que vieram, mas os familiares dos que estão aqui, que não puderam vir, os pais, as mães, os filhos, os irmãos, os tios, todos que pertencem ao ramo da família dos teus filhos que estão aqui. Eu quero enviar a tua palavra agora onde estiver essas pessoas, aonde estiver cada uma delas, seja num leito de hospital, seja em casa, em qualquer canto que ela esteja, que o teu braço poderoso alcance essa vida, ele tome agora nas tuas mãos, Senhor, essa vida, e faça um milagre, curando, libertando, transformando, para a glória do teu potente nome, para a glória do teu poderoso nome, Senhor Jesus, porque nós cremos no Senhor, é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, nesta noite que se chama hoje, recebe a gratidão da tua igreja, recebe o louvor como já o fizemos, e a nossa suprema adoração a ti, que é o único digno de louvor, poder e honra e glória para todo sempre. No nome do leão da tribo de Judá, o nosso eterno Salvador Jesus Cristo, eu abençoo a tua igreja. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A luta vem, meus irmãos, mas a vitória é certa. Glória a Deus. Tem um versículo em João que diz assim, na carta de João: filhinhos sois de Deus e já o tendes vencido. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vamos encerrar dizendo isso? Filhinho, sois nascidos de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Então, creia, você é casa edificada na rocha firme, onde Jesus habita. Quem é maior? Ele. E onde ele está habitando? Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, Deus, glória a Deus. Deus, glória a Deus. Quem é agora? Glória a Deus, palavra forte. Falei que você não ia sair daqui da mesma forma. Você pode até tentar, mas você já foi tocado pelo Senhor para sair daqui diferente. No mínimo, você foi desafiado a ler mais a palavra de Deus. Independente do que se levantar, maior é aquele que te fortalece. Glória a Deus. Amados, pode se aceitar rapidinho. Dia 8 de julho de 2023, nós teremos aqui na Igreja Evangélica Manaim, lugar de encontro do povo de Deus. Nós teremos o que aqui? Glória a Deus. Você já recebeu? Já pegou seu convite? Casados já pegaram? Glória a Deus. Já pagaram? Foi dado até hoje, né? Nós somos servos de Deus, nós temos que honrar nossos compromissos. Se porventura você ainda não acertou, procure a irmã Cris do Carlinhos, o Carlinhos da irmã Cris. Não sei por que fala irmã Cris do Carlinhos, né? Que privilégio, né, Carlinhos? E o Costa está. Aí sim.
A Cris do Denilson eu já mudei, o nome dela agora é Tânia. Olha a cara de brava dela. Vou ficar um mês sem ela poder me abraçar. Amados, estejam procurando então a irmã Cris e a irmã Brenda, ou a irmã